O Superman é meu personagem e super-herói favorito de todos os tempos. Acho que se você já acompanha aqui o canal há algum tempo, já tá cansado de saber disso. Então demorou, mas finalmente chegou o momento de eu fazer um vídeo sobre o Homem de Aço. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse quadrinho aqui que muitos dizem ser a melhor origem do Superman. E alguns dizem até que é a origem definitiva do personagem. Mas será que é tudo isso mesmo? Bom, uma coisa eu posso dizer com certeza, é que Superman, o Legado das Estrelas, é tudo que o filme O Homem de Aço do Zack Snyder deveria ter sido. Mas se você estivesse perguntando que diabos que eu quero dizer com isso, calma lá que eu já vou explicar. Só não se esquece antes de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza, vamos falar então sobre Superman, o Legado das Estrelas, que originalmente foi publicado em 12 partes e aqui no Brasil já saiu em 3 ocasiões. A primeira delas foi então em 2004, quando a Panini trouxe essa história em 6 edições. Daí 2 anos depois, em 2006, a Panini pegou e compilou no encadernado só toda essa série. Depois disso, essa história acabou ficando fora de catálogo aqui no Brasil por muitos e muitos anos, o que é meio bizarro, já que essa história, Superman, o Legado das Estrelas, acabou fazendo muito sucesso de crítica e público. Inclusive, como eu disse no começo do vídeo, muitas pessoas consideram essa aqui a origem definitiva do Superman, ou pelo menos a melhor de todas. Enfim, então coube a Eagle Moss trazer de volta pro Brasil Superman, o Legado das Estrelas. E bom, como dá pra ver, essa é a versão da história que eu tenho. Eles publicaram então essa história em 2 partes, né, colocando 6 edições em cada volume, e ela faz parte daquela coleção de graphic novels deles, né, que é a lombada forma desenho e etc. Essas edições antigas da Panini são meio difíceis de se encontrar. Não raras, só que difíceis, e mesmo quando você encontra, o pessoal cobra um preço meio salgado nelas. O que não é muito diferente dessas 2 edições aqui da Eagle Moss, que quando aparecem para venda, o pessoal acaba não cobrando barato nelas. Mas por favor, não se desanime, porque nada é impossível, e às vezes você pode acabar encontrando qualquer uma dessas edições por um precinho bacana. Que nem foi o meu caso em particular, que encontrei essas 2 edições aqui num precinho camarada. E a única diferença entre essas 2 edições aqui da Eagle Moss e as versões anteriores da Panini, quando a gente compara a história como um todo, né, é que era comum dentro da coleção Eagle Moss eles trazerem, além da história título, histórias clássicas dos personagens títulos da história ou que tivesse a ver com aquela história da edição. Então, fora Superman, o Legado das Estrelas, dentro dessas 2 edições aqui, eu tenho Adventure Comics 271 de 1960, que traz o primeiro encontro entre Lex Luthor e o Superboy. Não o Superboy clone do Superman, tá? É o Superboy que era, no caso, o Superman mais jovem. Era uma doideira da Era de Prata, enfim. E também aqui tem Action Comics 245 de 1958, que traz a primeira vez que o Superman visitou a cidade engarrafada de Kandor. Mas enfim, antes de entrar no mérito dessa história em si, vamos conversar então um pouco sobre por que diabos que tem outra origem do Superman. Sendo que depois da crise nas Infinitas Terras, John Byrne já tinha feito a origem que todos consideravam como a definitiva do personagem. Mas vamos lá, beleza que o John Byrne tinha revolucionado o Superman com a minissérie O Homem de Aço, porque desde a sua criação, o Superman tinha virado praticamente um deus, não tinha nenhum desafio à altura dele. Era comum você encontrar o Superman no gibizinho da Era de Prata fazendo uma coisa ultra, hiper, mega absurda, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Tipo mover um planeta inteiro com as mãos ou rebocar todo um sistema solar. Então, o que o Barney fez foi dar uma nerfada necessária no Superman, além de humanizar bastante o personagem, fazendo da sua conexão com seus pais humanos, o Jonathan e a Martha Kent, uma peça fundamental para todo o cânone dele. Além de também trazer muitas características para o Homem de Aço que perduram até hoje. Só que tudo isso foi feito nos anos 80, com a roupagem e os costumes daquela época. E como eu já falei algumas vezes aqui no canal, a ideia da crise era limpar o tabuleiro para fazer histórias menos complicadas. Só que nos 15 anos depois dela, as coisas voltaram a ser complicadas. Então, pelo sim, pelo não, com a virada do século, a gente precisava de uma história mais moderna do Superman. Algo que conectasse o homem do amanhã com os dias de hoje. Então, a grosso modo, Superman, o Legado das Estrelas, funciona basicamente como um retcon da origem de Superman pós-crise. Só que ninguém pode negar que o Legado das Estrelas teve êxito na sua proposta, que seria de traduzir a origem do Superman para os dias de hoje. E mesmo essa história aqui então sendo de 2004, ela continua funcionando até os dias de hoje, 2023. Embora que de lá pra cá eles já tenham recontado a origem do Superman mais algumas outras vezes. Mas olha só que engraçado esse detalhe do que eu acabei de falar, que Superman, o Legado das Estrelas, tinha a função de traduzir a origem do Superman para os dias de hoje, no sentido de que a história tinha que fazer o Homem de Aço dialogar com as pessoas do século
século XXI. E se não me falha a memória, essa era praticamente a premissa, ou pelo menos a intenção do que eles queriam com o filme O Homem de Aço de 2013. Mas como a gente bem sabe, o filme do Snyder não é uma adaptação de O Legado das Estrelas. E diferente desse quadrinho aqui, aquele Superman lá de Snyder não é uma boa representação do Homem de Aço. Mas calma, eu não tô falando isso aqui pra comprar briga com os fãs do Snyder ou coisa do tipo. Pelo contrário, pra ser sincero, eu gosto bastante do filme do Homem de Aço e Batman vs Superman é um dos meus filmes favoritos. Pois é verdade, você pode me julgar à vontade. Mas mesmo gostando bastante desses filmes do Snyder, eu reconheço que ele não conseguiu capturar a essência do Superman. E essa é a mais pura verdade. Nesse sentido, nem tem o que querer discutir comigo, porque é a verdade mesmo. E se você não enxerga isso, eu acho que você não conhece o Superman de verdade. De qualquer forma, eu tô trazendo o filme do Snyder aqui pra discussão porque é uma grande infelicidade ele não ser uma adaptação de O Legado das Estrelas. Não só pelo fato de que eu acho que essa origem aqui consegue conversar melhor com o público do século XXI, além de conseguir manter a essência do Superman, mas também porque, embora não seja uma adaptação de O Legado das Estrelas, o filme do Snyder segue exatamente a mesma estrutura narrativa que esse quadrinho aqui. E não, eu não tô falando da narração, tipo a jornada do personagem, etc. Eu tô falando que os moldes das histórias do Legado das Estrelas e do Homem de Aço são praticamente os mesmos. Por exemplo, o início que aprofunda a cultura kryptoniana, as viagens que o Clark fez depois de mais velho para tentar descobrir o seu lugar no mundo, e por fim, uma grande invasão para estabelecer o Superman como um grande salvador. Mas calma, que eu já vou falar mais profundamente sobre esses detalhes aqui. Antes disso, eu só queria pedir para você deixar um like e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. E também avisar que a partir de agora eu vou falar alguns spoilers dessa história. Então, se você for muito spoilerfóbico, o eu do futuro vai avisar aqui para quando você tem que pular. Se não, pode continuar no vídeo de boa. Caso não tenha ficado claro ainda para você depois de tudo que eu falei até então e pelo título do vídeo, aqui então eu vou fazer muitas comparações entre O Legado das Estrelas e o filme O Homem de Aço. Só tô falando isso para você não pensar que eu tô sendo muito chato ou repetitivo. Beleza? Então vamos lá. Aqui no Legado das Estrelas a história começa em Krypton que nem o filme do Snyder. Só que diferente daquele filme de 2013, aqui a história de Krypton passa mais rápido. Só que em compensação eu achei que a Krypton aqui do Legado das Estrelas muito mais evoluída e também muito mais da hora que a do Snyder. Porque assim, o planeta Krypton no filme tem uma pegada mais estilo steampunk e biopunk. Porque pra mim pelo menos ele parece um lance meio arcaico. Como se fosse um daqueles vários mundos de Duna. Enquanto que o planeta Krypton aqui do Legado das Estrelas parece bem mais futurista e greenpunk, por assim dizer. E nessa parte o filme foca numa trama política para justificar a incompetência dos líderes de salvarem o planeta. Quanto às justificativas do Conselho Kryptoniano de ignorarem os avisos do Jor-El de que o planeta vai explodir e tudo mais, beleza, aqui tá quase igual, né? Porque aqui só é citado, enquanto que lá no filme a gente vê tudo o que tá acontecendo. O que particularmente eu acho muito da hora, beleza, essa trama política e tudo mais. Só que aqui no quadrinho, o modo como a gente entende o porquê do Kal-El ser o último sobrevivente do planeta, eu acho que ficou mais apropriado e também plausível, por assim dizer. Porque aqui em O Legado das Estrelas parece que o Jor-El acabou descobrindo que o planeta estava indo pro saco tarde demais. Nisso a história que abre com ele tentando calcular uma rota de fuga pro foguete do Kal-El. E eu não sei pra você que já leu o quadrinho, mas pra mim pelo menos essa primeira parte aqui, esse detalhe todo foi mais dramático do que o filme. Porque depois de muito assistir Star Wars eu percebi o quanto que é difícil fazer uma viagem interestelar. Porque não é simplesmente você pegar a sua nave e sair navegando pelo espaço. Acontece que para fazer uma viagem assim de grandes saltos por grandes distâncias, que nem de Krypton para a Terra, por exemplo, você usa o que é comumente citado nessas histórias de ficção como um foguete de dobra, né? Mas embora à primeira vista pareça que a nave está simplesmente indo muito rápido, o que acontece é que você tem que fazer um puta de um cálculo complexo da sua rota de navegação. Porque você tem que se certificar ao máximo de que a sua nave, enquanto estiver viajando na velocidade da luz, não vai topar com nenhum asteroide ou planeta. Porque eu não sei se você sabe, mas é extremamente difícil você brecar uma nave na velocidade da luz. E é por isso que eu achei muito foda essa questão aqui em particular, de que no começo da história o Jor-El tava quase desistindo de mandar o filho dele para fora do planeta. Simplesmente porque parecia impossível ele encontrar uma rota que conseguisse salvar o filho dele. Mas enfim, isso são só algumas poucas páginas aqui na história que a gente já sabe qual é o desfecho, mas eu queria muito comentar aqui. E como eu disse, no filme, Krypton leva muito mais tempo
tempo de tela, enquanto que aqui no quadrinho são poucas páginas, comparando igualmente, né, por assim dizer. Depois de mostrar Krypton, o filme também segue na mesma pegada aqui do Legado das Estrelas e vai mostrar o Clark Kent viajando por aí para tentar descobrir o seu lugar no mundo. Só que, diferente da versão do Henry Cavill, esse Clark Kent aqui consegue ser muito mais íntimo e humano, no sentido de que ele vai se conectar de verdade com as pessoas e os lugares por onde ele passa. Enquanto que na versão do Snyder, ele coloca claramente que nessa parte, né, que o Clark é só uma sombra, que as pessoas não conhecem ele é só um vulto. E o mais legal de tudo aqui na versão do Legado das Estrelas é que ele não vai focar em pequenos casos ou situações isoladas que nem no filme do Homem de Aço. Ele vai focar em todo um caso que vai ser responsável direto por fazer o Clark parar de se esconder e se revelar para o mundo. A gente vai ter o Clark viajando para um país no oeste da África, onde vivem duas tribos, só que uma delas acabou dominando e subjugando essa segunda tribo. Daí, no momento da visita dele, essa tribo que foi subjugada tá tentando conseguir mais espaço e ter mais voz nessa comunidade. Daí o líder desse movimento, o Kobe, tá tentando pleitear uma vaga no Congresso. Só que pros caras que estão dominando, não é interessante esse lance de igualdade, o que vai gerar muita tensão e conflitos sangrentos, inclusive. Mas não é o conflito que faz o Clark sair das sombras, porque desde que ele começou a viajar pelo mundo com 18 anos, ele sempre esteve ajudando as pessoas. Ele nunca conseguiu se conter quando via alguém em perigo, embora ele sempre entendesse a importância de se manter em segredo. Só que esse conflito na África foi só um dos ingredientes para culminar no surgimento do Superman. Outro fator-chave foi a convivência com o líder dessa tribo que era subjugada, né, que era o Kobe. Com o Kobe, que era um excelente líder, o Clark conseguiu bons conselhos de uma pessoa que entendia perfeitamente qual que era o valor da não violência, de que como era bom resolver conflitos sem derramamento de sangue, e acima de tudo a importância de defender aqueles que não podem se defender. Claro que a figura do Kobe foi só uma faísca que aumentou ainda mais a chama no coração do Clark de ajudar as pessoas, mas essa chama em si, essa necessidade de espalhar o bem, é um fruto direto da criação dos Kent. Daí a gente tem outra diferença em relação ao filme, que no caso são os pais do Clark, que aqui no Legado das Estrelas eles estão vivos. E nisso seria até fácil falar que o Superman do Henry Cavill se tornou amargurado e passou muitos anos afastado da humanidade por causa da morte do seu pai. Só que, porra, o pai do Superman do Christopher Reeve também morreu, e nem por isso ele deixou de ser otimista e bondoso. Mas essa questão do pai do Superman morrer quando ele é muito jovem acontece só nos filmes, porque nos quadrinhos os pais dele seguem vivos até hoje. Tirando, claro, o que acontece no Grande Desastre do Superman, que eu não vou dar spoiler também, caso você não tenha lido ainda. Mas fica aqui a super recomendação. De qualquer forma, a vida inteira a gente sabe que a criação dos pais do Clark influenciaram bastante a vida dele e o surgimento do Superman. E mexer nesse conceito do passado dele interfere muito no Superman em si, como a gente acabou vendo nos Novos 52, onde a gente tem os pais do Clark morrendo antes dele se tornar o Superman, e isso acabou resultando num Superman mais afastado da humanidade. Então acho que é até justo dizer que a morte do Jonathan e o Homem de Aço é um dos grandes responsáveis por aquele Superman depressivo. Mas de qualquer forma, aqui no Legado das Estrelas os Kent estão vivos e não poderia ser mais perfeito. Inclusive aqui na história tem a situação muito interessante, que é como que é a diferença entre pai e mãe. Porque enquanto a Martha tá dando super apoio pro Clark nessa ideia dele de se tornar um salvador, um herói, coisa do tipo, a gente tem o Jonathan com medo do que as pessoas podem fazer com ele, de como que a humanidade vai reagir a isso. Claro que o pai não deixa de apoiar o filho e a mãe não deixa de sentir medo pelo que possa acontecer, mas a questão aqui é que a gente consegue ver o que cada um consegue demonstrar, por assim dizer. Outra grande diferença entre esse quadrinho aqui e o filme de 2013 é a presença do Lex Luthor. Aqui no Legado das Estrelas a gente vai ter o Lex presente na vida do Superman desde a sua infância. E eu particularmente acho muito forçado a questão do Lex já conhecer o Clark desde criança e depois eles passaram a ser arqui-inimigos. Acho que dizer que é forçado é o mínimo, né? Mas se você curte isso, beleza. Eu tô falando que eu não curto isso, mas eu também aceito quando eu vejo uma história muito boa assim escrita. Mas enfim, outra coisa em relação ao Lex Luthor que eu acho que é um baita ponto positivo aqui no Legado das Estrelas é o fato deles transformarem o Lex num super gênio cientista que ele deveria ser desde sempre, ao invés do empresário ganancioso que ele era desde os anos 80. É que, eu não sei você, mas o que eu acho mais interessante na rivalidade do Luthor com o Superman é o contraste entre cérebro versus músculos. Mesmo que o Superman também seja muito inteligente, mas você entendeu o que eu quis dizer. Outra coisa que também é muito foda é como é que eles trabalham essa genialidade do Lex pra fazer ele se tornar o link entre o Clark e a cultura kryptoniana. Porque assim, aqui no Legado das Estrelas, o Clark tem uma espécie de tablet kryptoniano que contém vários vídeos e textos da história de Krypton. Só que tudo isso tá na língua kryptoniana, então ele sendo criado na Terra não consegue entender porra
porra nenhuma. E isso por si só já é uma coisa que eu acho muito foda, porque eu não curto nos filmes e nas adaptações em live action ou pra mídia audiovisual, quando os kryptonianos só simplesmente falam inglês. Daí é uma parada muito conveniente, né? Do alienígena tá falando a mesma língua que você, criado na Terra, daí o alienígena consegue te ensinar tudo que ele sabe e por aí vai. Daí nos quadrinhos, os mais modernos pelo menos que eu posso dizer, e nesse aqui especificamente, a gente tem o idioma kryptoniano, que obviamente não é o mesmo que o Clark consegue falar. E nisso então a gente tem aqui um jovem Clark Kent, um Superman início de carreira, que sabe que é um extraterrestre, só que não tem o menor conhecimento do seu legado. E é aí que entra a figura do Lex Luthor, que como é um super gênio, ele consegue fazer lá uma gambiarra, e nisso ele consegue captar imagens do planeta Krypton, e depois de muitos e muitos anos ele consegue traduzir as palavras que ele conseguiu transmitir de lá. Então, aqui no Legado das Estrelas, a gente vai ter o Superman descobrindo que o planeta de onde ele vem se chama Krypton, e que o planeta explodiu por causa do Lex Luthor e desse contato que ele fez. Só que, obviamente, o Lex não vai entregar todas essas informações de bandeja pro Superman. Porque eu sei, você provavelmente deve saber que o Lex odeia o Superman. A maior rivalidade mesmo que eu acho é o Arraia Negra contra o Aquaman, porque o Arraia odeia e faria qualquer coisa pra prejudicar o Aquaman. Só que o Lex não fica muito pra trás não. A única diferença entre o Lex e o Arraia é que o Lex ponderaria em certas situações, enquanto que o Arraia faria aquilo de qualquer forma, independente dos resultados. Se uma das consequências fosse o Aquaman sair prejudicado, ferido, magoado e etc. Enfim, eu tô falando tudo isso aqui porque aqui no Legado das Estrelas a gente tem uma história que convence a gente do porquê o Lex odeia o Superman e porquê que o Lex é tão amargurado. Nisso a gente chega então no ato final da história e igual no Homem de Aço, aqui no Legado das Estrelas a gente tem uma invasão kryptoniana à Terra. Só que aqui no quadrinho os kryptonianos não são de verdade, é tudo um esquema do Lex. E pra mim isso é um negócio muito, muito mais foda do que apresentar o Zod logo de cara pro Superman. Tanto pelo peso da ameaça quanto pela questão da comunicação que eu acabei de comentar aqui. Mas beleza, o que acontece aqui é que o Lex faz tudo ao alcance dele pra jogar a opinião pública contra o Superman. E eu acho que é nesse momento que o Legado das Estrelas brilha, porque não importa o que as pessoas achem ou se elas têm medo do Superman, ele sempre vai fazer a coisa certa e salvar aqueles que estão em perigo. E no final das contas é isso que importa, porque as ações do Superman falam mais do que suas palavras. Embora que futuramente na sua carreira as pessoas saibam que a palavra do Superman tem um baita significado. Outra coisa que esse quadrinho aqui faz magistralmente é trabalhar o Clark Kent. E daí eu já vou fazer uma crítica direta não ao Homem de Aço do Zack Snyder, mas sim ao Superman do Christopher Reeve. Porque embora eu ame o filme do Superman 78, eu acho que o Christopher Reeve é o Superman definitivo, o jeito que eles tratam o Clark Kent lá, eu acho que é um baita de um descaso e descaracterização total. Se você reparar bem naqueles filmes, o Superman do Christopher Reeve se identifica como Kal-El, e o Clark Kent não passa de um disfarce para andar entre as pessoas. Antes de fazer o canal aqui no YouTube do Fandom Prime, eu tinha feito um blog partindo dessa minha mesma necessidade de falar essas coisas nerds. E lá no blog do Fandom Prime eu tinha feito um texto justamente tratando dessa minha interpretação do Superman do Christopher Reeve. Se você tiver interesse em ler, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas se não, é praticamente o que eu acabei de falar aqui. De qualquer forma, eu falei tudo isso aqui para falar justamente do Clark Kent de Legado das Estrelas, que aqui é muito bem trabalhado e desenvolvido. Tanto que, para você entender tudo isso aqui que eu quero falar com essa minha conversa, é que aqui no Legado das Estrelas a gente não tem o Kal-El, simplesmente porque o Clark não conhece o legado kryptoniano dele. Só no final da história aqui que ele vai descobrir que ele é do planeta Krypton e que se chama Kal-El. Mas ele só consegue essas duas informações, Krypton e Kal-El. E o pulo do gato nisso é que o Superman é sim Kal-El, só que antes de mais nada ele é Clark Kent. Não existe Superman sem o Clark Kent, porque não existe Super-Homem sem o Homem. Esse é o principal ponto do Superman, pra você entender o personagem. O Superman não é quem ele é de verdade, é só um disfarce pro Clark poder ajudar as pessoas sem abrir mão de quem ele é. Da mesma forma como o Superman também não é o Kal-El, ele funciona basicamente como uma representação da cultura kryptoniana na Terra. Mas essas três personas, Kal-El, Superman e Clark Kent, são um ser só. Não vai achar que tudo que eu tô falando aqui é fragmentar o sujeito. Não, nada disso. Essas três peças formam um conjunto todo. Se você tira qualquer uma delas, aí você já perde o Superman.
Por tudo isso, dá pra dizer que sim, O Legado das Estrelas é uma das melhores histórias de origem do Superman, e sim, até daria pra dizer que é a origem definitiva do personagem. Mas talvez essa questão de origem definitiva funcione na prática mais como uma questão de gosto. Mas acredite em mim quando eu digo que você nunca vai conversar sobre uma origem do Superman sem citar O Legado das Estrelas. Eu, sendo um grande fã do Superman, imagino que vai valer de alguma coisa quando eu te disser que a minha nota pra Superman O Legado das Estrelas é 5. Como história é fantástica por si só, mas como conto de origem ela funciona muito bem também. Como você cansou de me ouvir dizer ao longo do vídeo, essa história aqui traduz muito bem o mito do Superman para os dias de hoje. Então, se você nunca leu nada de Superman e tá a fim de conhecer mais do personagem, fica aqui essa grande dica. Mas se você também acha que já leu tudo de bom do personagem, você não sabe o que você tá perdendo. Essa história aqui também funciona muito bem para quem não conhece nada do universo DC ou nada de quadrinhos até. Pro caso de você ser um leitor iniciante, isso aqui vai fluir bonito. Se você não conhece nada do universo DC, isso aqui é um bom ponto de partida também. Como eu já disse muitas vezes aqui ao longo do vídeo, a proposta de Legado das Estrelas é praticamente a mesma de O Homem de Aço. Mas se o filme de 2013 tivesse sido igual esse quadrinho aqui, a gente não teria hoje um universo DC morrendo e na iminência de um reboot. Mas tudo bem, se não fosse toda essa desgraça, a gente não teria o melhor filme do Superman de todos os tempos saindo agora em 2025. Assim, eu espero pelo menos. De qualquer forma, você pode ver um Superman de verdade aqui em O Legado das Estrelas, e eu prometo que você não vai se arrepender. Vamos lá então, pro ponto baixo de Superman O Legado das Estrelas. E eu acho que a essa altura do canal vai ser estranho eu falar isso, mas eu não sei se vocês estão entendendo exatamente como é que funciona essa questão aqui do ponto baixo. Não que esteja tirando vocês pra idiota, é só que eu tô com medo porque eu nunca cheguei a explicar exatamente o que é isso. Mas na prática, essa questão de ponto baixo não seria um momento que o roteirista ou desenhista pisaram na bola. O que eu faço na real é escolher um ponto da história que eu considere o mais baixo. Seja porque eu achei zoado uma atitude, uma situação ou qualquer coisa do tipo. Tendo esclarecido isso, eu imagino, eu escolho como ponto baixo de Legado das Estrelas o momento em que o pessoal do Planeta Diário sacaneou Clark Kent. Porque assim, nesse primeiro momento em Metrópolis, o Clark não consegue se entrosar muito com as pessoas. E é interessante mostrar que aqui no Legado das Estrelas, eles conseguem trabalhar muito bem a questão entre o disfarce do Clark e a pessoa que ele é. Porque, bom, o Clark ele tem que disfarçar os jeitos dele pra ninguém reconhecer que ele é o Superman. E a história aqui trabalha muito bem isso. Faz a gente acreditar mesmo que o Superman conseguiria se esconder entre nós. Porque essa sempre foi uma questão com o Superman, mas enfim. Então, tirando essa questão do Clark se fazer de bobo pra ninguém perceber que ele é o Superman, aqui no Legado das Estrelas a gente acaba descobrindo que o Clark sempre foi uma pessoa muito insegura, justamente por nunca saber de onde que ele veio. Pensa assim, ele é uma pessoa adotada, não sabe de onde veio e também é diferente de todo mundo. Então, naturalmente, ele sempre foi muito isolado e tinha dificuldades para estabelecer conexões com as pessoas. Então, o cara já tinha essa dificuldade e para completar a desgraça, o pessoal do Planeta Diário começou a sacanear ele de propósito. Chegando no ponto da galera sair do restaurante que tava fazendo happy hour só porque ele chegou lá. E é por isso que eu escolho essa filha da putagem como ponto baixo. Na parte do ponto alto, eu queria fazer uma menção honrosa para esse momento que é muito famoso dessa história aqui. Que foi o seguinte, dois moleques acabam entrando armados numa escola e fazendo todo mundo de refém. Daí o Superman consegue chegar lá rápido e deter os moleques antes deles fazerem uma tragédia. Nisso ele descobre quem que deu as armas para eles e vai atrás do cara, que era um daqueles americanos super conservadores e armamentistas. Daí o Superman chega na casa do cara e fala assim, por sua causa tem um monte de crianças traumatizadas. Vamos ver agora se você acha uma arma apontada para você uma coisa boa. Daí o Superman vai lá e pega uma arma do cara e atira nele. E nessa hora a gente pensa assim, caralho, o Superman vai passar dos limites, o Snyder tava certo. Daí o Superman vai lá e pega a bala antes de acertar o cara, deixando o maluco totalmente em choque. E eu só citei essa cena aqui pra mostrar que o Superman nunca ia passar dos limites, mas ele também não é um boboca inocente. Enfim, de qualquer forma, o ponto alto que eu escolhi pra Legado das Estrelas é logo no começo mesmo, que é a cena final do Jor-El. Quando ele coloca o bebezinho na nave e lança o foguete, ele fala assim, me desculpa, filho. Daí a Lara, que é a esposa dele, fala assim, você não precisa pedir desculpas pro Kal-El, você deu tudo que um pai podia dar pra um filho. Você deu pra ele todas as chances. Daí ele fala assim pra ela, mas será que isso vai ser bastante? Então ela diz, isso a gente nunca vai saber. Pra mim, esse momento aqui é muito emocionante, porque às vezes as pessoas tratam de forma leviana esse lance dos pais do Superman lá em Krypton lançarem um bebê pra outro planeta. Mas o planeta tava morrendo, né? Então ou eles mandavam um filho ou ele morria com eles. E que pai quer que seu filho morra? Mas mesmo que seja pro bem do próprio bebê, que pai quer abrir mão do seu filho? Então essa por si só, todo esse momento já é uma dor muito angustiante.
morte. Mas essas falas também mostram pra gente que, além da salvação, os seus pais também lhe deram esperança. E pra mim isso é muito lindo, e por isso tá aqui como um ponto alto. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Não vai se esquecer de deixar like e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Mas esse vídeo aqui só se completa com o seu comentário. Você pode falar o que achou dessa história aqui, pode falar o que achou dos filmes do Snyder, do Christopher Reeve, o que acha do Superman. Além disso, como sempre, você também pode comentar críticas, elogios ou sugestões. Fica à vontade que o momento dos comentários é totalmente seu. Beleza? Então até a próxima!